O ser humano é uma alma ou tem uma alma? Leiamos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versos 7. Os mortalistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová usam esse texto como prova de que o ser humano não possui uma alma, algo imaterial distinta do corpo, mas que é um ser holístico, integral, que é uma alma, e que na morte o ser humano morre por completo, deixa de existir, morre o corpo, morre a alma. Bem, Gênesis 2:7, no original hebraico, diz que o homem foi feito ser vivente, ou ser vivo. Vejamos algumas traduções. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versão NVI, Nova Versão Internacional. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versão King James atualizada. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versão NAA, Nova Almeida atualizada. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Bem, mesmo nas traduções em que diz foi feito alma vivente, não significa que o homem é uma alma, mas que foi feito um ser vivente, ser com vida, já que antes era só matéria, um boneco feito do pó da terra. Interessante que quando Deus criou os animais, eles também foram chamados de alma vivente, ou ser vivente. Vejamos. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versos 24. E os animais não receberam o sopro de Deus. Isso mostra que a expressão alma vivente, que aparece em algumas traduções, apenas descreve o homem como ser vivente, um ser que passou a ter vida. Ensinar que o homem é uma alma, baseado em Gênesis 2:7, é um argumento inconsistente. Bem, a palavra formou, em Gênesis 2:7, no original hebraico, yatsar, significa moldar, dar forma, criar. Agora vejamos Gênesis capítulo 1, versos 27, que diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra criou, nesse versículo, no original hebraico, é bará, que significa fazer algo do nada. Ou seja, Deus colocou dentro de nós uma alma, ou espírito. Este fôlego colocado nas narinas do homem tem muito mais significado do que apenas um simples sopro. O homem foi feito um ser vivente, composto de corpo, a matéria vinda do pó da terra, mais alma,
a parte imaterial vinda do próprio Deus. Deus, ao soprar nas narinas do homem, o que não fez com nenhuma outra criatura, implantou algo vindo diretamente dele mesmo. E esse algo é imortal. Algo vindo diretamente de Deus não pode morrer. O homem, a maior criação de Deus, é um ser especial, à semelhança de seu Criador. A Bíblia é um livro que determinadas doutrinas vão sendo reveladas progressivamente, tais como a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da ressurreição dos mortos. Essas doutrinas, como a da imortalidade da alma, não estão muito claras no Antigo Testamento. Elas vão sendo reveladas aos poucos. Vejamos em Zacarias, capítulo 12, versos 1, que diz assim: Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, versos 1. O verbo forma, yatsé, no original, que aparece nesse texto, é uma tradução do hebraico para formou, yatsá, que aparece em Gênesis 2:7, confirmando que Deus formou dentro do homem o seu espírito. Vejamos outros textos que corroboram com isso. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó, capítulo 32, versos 8. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel, capítulo 7, versos 15. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmos 42, versos 11. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Lamentações, capítulo 3, versos 20. Será que esses textos mostram que o homem é uma alma ou que ele tem uma alma dentro dele? Os textos não deixam dúvidas que o homem possui uma alma. No Novo Testamento, fica ainda mais claro. O Senhor Jesus confirma, fazendo a distinção entre corpo e alma. Vejamos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus, capítulo 10, versos 28. Se o homem é um ser integral, holístico, se corpo e alma são uma coisa só, como ensinam os mortalistas, por que então Jesus faz essa clara distinção? Corpo e alma. O apóstolo Paulo também vai fazer essa distinção. Vejamos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Portanto, o problema dos mortalistas é que se apegam ao termo alma vivente, que aparece em algumas traduções em Gênesis 2:7, e ignoram a revelação progressiva feita pelas Escrituras. O ensino das Escrituras é que o ser humano consiste em corpo, a matéria, e alma, a parte imaterial. O homem não é uma alma, mas tem uma alma.